Yeah. Salve, salve, gente minha, Cláudia Rica de cá. Vou ler mais uma carta das cartas de maio. E a canção vem assim. You ask me if I love you. I don't know, I don't know. Ana Maria Tavares, uma satisfação receber aqui sua cartinha em que ela diz: Olá, minha amiga virtual. Vou falar um pouquinho sobre mim. Sou uma mulher de 59 anos, casada e tenho um casal de filhos adultos. O filho solteiro mora sozinho, em outro estado. A filha casada também mora em outro estado. Desde pequena, cuidei dos meus irmãos enquanto minha mãe trabalhava. Brincava de casinha, fazendo trabalho de verdade. Aí já tem um sinal, né? Quando a gente cresce, tem que ajudar em casa, ou às vezes tem a parentalização, em que a gente ou é pai dos nossos pais, ou acaba assumindo uma responsabilidade de vice-mãe, vice-pai, brincando de casinha, e, na verdade, vai ali já fazendo um papel que é o nosso, mas não é bem o nosso, né? Então, se ocupar o seu próprio lugar, tem o desafio de você ressignificar ou ver onde que você vai colocar essa brincadeira de casinha que deu base para o que você conta agora, provavelmente. Então, ela diz: cresci sonhando em casar, ter filhos e uma família bonita, feliz. Os primeiros anos de casada, tudo era lindo, perfeito, nada me parecia agressivo. Meu marido não é ciumento, mas sempre me tratou como criancinha. Sou forte, madura, independente financeiramente, mas ele me reprime em alguns aspectos. Não me sinto segura em contrariá-lo. Sinto medo da reação fria e desprezo que ele manifesta ao ser contrariado, confrontado. Aprendi a conviver com isso e prefiro não criar conflitos. Ana, uma coisa importante a respeito disso, eu acho que é bem legal a gente marcar desde já. E assim, é legítimo a gente evitar conflitos. E é legítimo também certas coisas, meio que são como são, a pessoa é desse jeito. Então, a gente vai aprendendo a pisar e sabendo as possíveis consequências que uma dinâmica com o outro traz, né? Mas quando você diz, aprendi a conviver com isso e prefiro não criar conflitos, então eu sinto medo, vem uma coisa fria, um desprezo, se ele for contrariado, então eu sinto medo dessa coisa, dele ser confrontado e reagir mal, e sei lá, tratamento de silêncio, a frieza, ou isso que você chama de desprezo. E aí prefiro não criar conflitos. O problema é que quando a gente evita conflito a qualquer custo, dá aquela anestesiada, a gente vive no olho do furacão do conflito. A gente vai para o núcleo da doença do conflito, porque é um conflito que fica vivo, não verbalizado, sem perspectiva de solução ou de mudança, né? Em que você não fica livre, porque você está meio pisando em ovos. Essa é uma ponderação importante, porque quanto mais a gente consegue olhar a dor e o que desconforta, sem nos envergonhar, sem nos diminuir, mas de um self elevado, se olhar e dizer, bom, isso aqui, não, menos a gente sofre. Drummond já disse, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, saber que isso dói, mas não sofrer por isso, é um lugar que você começa a ocupar para decidir de que maneira você pode endereçar isso, né? Porque aí, continuando, meu filho saiu de casa aos 19 anos, por conflitos com o pai. Saiu brigado e não o procura mais. Minha filha comprou a briga do irmão e também não quer o pai. Meu filho é firme em querer que o pai peça desculpas. A filha pensa em aproximação, sem tocar no assunto. E o pai faz questão do pedido de desculpas. Ou seja, travou, né? Dois cabeçudos, um querendo que o outro peça desculpa para o um para o outro. Com tudo isso, acabou minha ilusão de família completa. Tudo isso me machuca muito. Ana querida Tavares Silva, esse lugar idealizado da família feliz, que começa quando você chama brincando de casinha e querendo aquilo, passa por relações reais que, assim, a gente não tem muito controle de como os nossos filhos vão lidar com o seu pai. Embora como mulher e como mãe a gente queira, a gente sinta orgulho, né? Uma das coisas que a mulher sente é orgulho da relação do homem amado, do
o pai dos nossos filhos, quando eles se dão bem, isso dá um grande orgulho para a mulher em geral. Mas você não tem mão sobre, essa é uma relação deles, né? Algumas mulheres tentam inventar um pai herói e contar coisas sobre o pai para que os filhos o vejam de uma determinada maneira. E eu já vi casos em que os filhos se sentiram profundamente traídos, porque essas mães inventaram pais que esses pais verdadeiros não eram, né? Mas por que houve conflito? Será que essa maneira dele, um pouco duro e essa coisa toda? Você se dizendo independente, madura, né, que pode depender de si mesma, tem um desafio nesse momento. Primeiro, você com você mesma, depender de si mesma emocionalmente um pouco mais, né? Trabalhar um pouco isso de que, puxa, numa família, a vida da gente tem muita importância o núcleo, a família, os filhos, o homem amado, né? Mas eles não podem nos definir, e nem mesmo os filhos, que têm uma importância superlativa quando a gente tem amor por eles, né? E, os filhos nas famílias que querem o amor e que sonham e desejam isso, tem muita importância. Mas quando a coisa entra para um lugar de validação, e aí você diz, com tudo isso acabou minha ilusão da família completa, tudo isso me machuca muito, mas tenho que seguir com minha vida ao lado do meu marido, falo sempre com meus filhos, ainda sonho um dia que vão voltar à minha casa, né? Que difícil, né? Tô te vendo, que difícil, porque se eu tenho que ficar ao lado do meu marido, eu compreendo, é um traço talvez tradicional, né? Lembre-se só que tradição, traição. Você trair sua alma, outros vínculos, outra forma da coisa ser, talvez te enrijece num lugar em que a tua criatividade fica meio sequestrada. Então, assim, vale você pensar em mudar de prateleira isso aí. Como é que você, sua relação com seus filhos, né? E essa coisa de você evitar conflito com seu marido, porque você acaba habilitando esse tipo de comportamento meio frio, essa coisa cabeça dura, tem que pedir desculpa para mim, tem que pedir desculpa para lá, né? E querer seus filhos na sua casa, eu acho mais do que legítimo, inclusive sendo sua casa, difícil que seja, criar um contexto onde você os tenha como seus filhos, é um direito, talvez algo que desmonte essa coisa rígida que ficou aí. Vivo em função do meu marido, do meu trabalho, faço faxina como trabalho, escolhi assim para ter tempo com eles, pois o horário é flexível, mas eles se foram e eu continuei. Gosto do meu trabalho, envolve cuidar de casa e eu adoro isso. É bonito o jeito, o orgulho com o qual você fala disso, eu gosto muito. Tenho muito desejo de fazer outra coisa, mas dentro do que eu sei fazer envolve vender. Eu tenho muita dificuldade em sair e vender. Preciso desenvolver o talento de vendas online. Adoro passear, mas meu marido não gosta. Fazemos tudo em casa, pizza, churrasco, olhamos filme. Sinto um vazio na alma. Meu marido deixou de ser para mim a pessoa que eu queria. E aqui vem de novo isso, sabe, Ana? Eu lidar com a pessoa que eu queria, com a pessoa real, é um dado de crescimento, né? Às vezes a gente, com os próprios pais, tem aquela mãe arquetípica, aquela mãe ideal e tem a mãe real. Quando a gente consegue crescer para lidar com a pessoa real que está na nossa frente, a gente consegue expressar o que a gente precisa, o que a gente quer, dizer não, dizer o que não é aceitável. Talvez, como eu gosto sempre de sugerir, mudar o tom de voz e ter uma conversa ou outra com esse marido em certo lugar em que aquilo que é mais seu você coloca, sem medo, nem agressividade, né? Sendo assertiva, não agressiva. Mas às vezes também vale chutar o pau da barraca. Quer dizer, ficou, aguenta. Então, ele deixou de ser essa pessoa, você está no automático, está com ele, trabalha, né? Trabalha, cuida da tua casa e tal, mas ele deixou de ser para você a pessoa que você queria. Não posso mudá-lo, sei que ninguém muda uma pessoa. Crio para mim maneiras de superar as angústias que às vezes aparecem. Leio coisas, tudo sobre comportamento. Foi por saber que existe narcisista que conheci você. Te achava engraçada. Hahaha. Tenho muito vontade de ter uma amiga de verdade. Converso com Deus, acredito nele e no seu amor. Isso me dá força e esperança.
Me desculpa, não sei se é isso a sua proposta, mas sempre tive vontade de escrever para você, só não quis ser inoportuna. Sei que você também tem uma história no passado, que também é gente que sente, que chora. Olha só quem chegou aqui, a Lisa, em homenagem a Lisa Romano. Essa é a minha gata Lisa, uma sobrevivente de 2 vezes. Não foi, meu amor? De envenenamento de maus vizinhos já há mais de 1 ano. E ela sobreviveu valentemente 2 vezes. E tá aqui, forte, sadia, mudando a energia. Gatos mudam a energia do ambiente. Sei que você tem uma história no passado, que também é gente que sente, que chora. Mas somos gratos porque sua vivência e força traz para nós um meio de entender, aceitar e até superar algumas dificuldades. Beijo no seu coração e na alma. Um beijo enorme no seu coração e na alma também. Acho que está na hora, Ana, de você, criativamente, como a Lisa está sugerindo, diz que os gatos fazem reiki ambulante, diz a Cristina Cairo. Mudar de prateleira essa relação aí. Mudar de lugar essa coisa como tá. Porque quando você me diz eu queria ter uma amiga de verdade, você começa me chamando de sua amiga virtual, é um pouco assim, o que é meu legítimo, que eu sinto de verdade, eu sei eu mesma e eu tenho as minhas necessidades. Eu quero ser vista, né? Quero ser minimamente atendida. Eu tenho que te dizer, uma pessoa que prescinde desse desejo, puxa, é uma pessoa que não tem vida. Que bom que você tem esse desejo. E quando você honra o seu desejo, você tem toda a chance de mudar isso de lugar. Então, assim, perguntas para você. De que maneira você poderia restabelecer uma relação com seus filhos que não dependa dessa família feliz, doriana, idealizada que você inventou na tua cabeça? Que seja uma relação real. Até mesmo com seu marido, que não seja quem você gostaria que ele fosse, mas com quem ele é. Nem com quem você comprou que você deveria ser, né? Brincando de casinha real e fazendo tudo assim de um jeito, aquela família perfeita que você gostaria. Até mesmo a família perfeita que a gente gostaria, ela é feita de vida real. Então, tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda menos bem, tem sonhos, tem necessidade de desenvolvimento. Então, a gente continua sadio e saudável quando a gente continua em desenvolvimento. Você quer aprender a fazer vendas online? É uma ótima oportunidade. Tem cursos, tem 1000 coisas. Se você me achou no YouTube, você também acha mil maneiras de você ir dando forma nisso que você quer fazer, né? Mas em que lugar você coloca essa família ideal que na sua cabeça está num quadrado assim em cima de você e que não tem nada a ver com a família real que você está vivendo? Em que lugar você ressignifica e coloca até a relação real da conversa, do diálogo, da sua rotina, das suas aspirações, do convívio com seus filhos, né? De repente, o teu posicionamento diferente faz um grande bem para a saúde de todo mundo, porque muitas vezes um cônjuge abusador ou irracível, que quer dizer uma pessoa muito difícil, muito rígido, uma pessoa que reprime aspectos dos outros, é habilitada por alguém muito doce que evita conflitos. Isso também pega para os filhos, porque dá a sensação de que, puxa, né, às vezes tem uma pessoa agressiva que bate nos filhos e o outro não faz nada, a outra fica assistindo, se sente impotente. Então eu queria te dizer, você não é impotente, você pode calma e firmemente começar a posicionar isso diferente. Para a energia, a vida de tua vida, teu espaço de você continuar em desenvolvimento, para a sua relação afetiva com seus filhos, que é tão importante para você ir bem, para a sua relação com seu marido também, significar uma outra forma de troca, que não é fácil com uma pessoa que faz isso, mas você tem que deixar cair. Porque quando a gente tem medo de rejeição, a gente pisa em ovos e a gente deixa de ser si mesmo, a gente vai ficando confuso, né? E se tem um elemento narcisista aí, porque você pôs entre parênteses da história do narcisismo, então você precisa mais ainda respirar e se atender e não jogar os jogos que estão aí e ver até que ponto é possível renegociar essa relação, né? Se você é independente financeiramente e tem recursos,
se sentir suficiente e não se envergonhar, né? O que que faz a gente se manter numa coisa que é muito incompleta? Vergonha. Vergonha de quê? Sei lá, de a gente não se achar suficiente, de a gente ter tido muitas responsabilidades quando criança, teve que crescer tão depressa, então a gente não teve tempo de aprender a se divertir, de a gente ter uma ideia rígida de que a gente só vai ser bom o bastante, decente, se for de tal e tal maneira. Então, uma psicoterapia, esse trabalho de leitura e esse trabalho que você está fazendo para você ocupar o seu lugar, sabe? Ter um espaço de self que você honra e diz, por que não? Né? Por que não eu? Por que não eu? E eu espero que você tenha essa chance, porque os filhos também veem as coisas conforme a gente passa, né? Então, você pode perfeitamente criar um espaço e dizer para esse pai, olha, os meus filhos, porque eu sou mãe deles, vão vir aqui almoçar comigo uma vez por mês. E eu quero isso com tranquilidade, você não quer se entender com ele, isso é uma questão sua e dele, não é uma questão minha, nem da minha filha, mas você e ele podem resolver. Acho que seria importante que você pensasse nisso, porém, a minha relação e esse almoço por mês eu quero ter sossegado, então eu queria combinar com você um dia que eles possam vir e tal. Para alguém que é muito autoritário e que acha que é dono do mundo, ou que talvez tenha esse jeito, né, que te machuca muito, que tem uma teimosia aí, talvez seja impossível essa cena que eu acabei de criar aqui. Mas alguma coisa parecida com isso você tem que começar a conquistar, Ana. Porque senão você passa a vida assim numa sensação de que está num varal, de que está perdendo vínculos importantes teus, de que esse vínculo que você tem está certo. Para quem que está certo isso? Então a gente tem que pisar o próprio chão para a gente poder honrar até a beleza de um vínculo que a gente sustenta, porque acredita na família, acredita que tem que superar mesmo as dificuldades e tem que trabalhar junto para isso. Mas junto é junto. Não é você isolada dos teus filhos, isolada de poder dizer o que pensa, na solidão a dois. Porque é muito dolorido a gente se sentir invisível, né? É muito melhor a gente estar sozinha, de verdade, ter a chance de ser vista pelo português da padaria, pelo que seja, no trabalho que a gente faz, do que a gente estar com alguém que, de uma forma manufaturada, assim, de laboratório, faz, tu vai ficar de castigo, não vou te ver, vou te desprezar porque você não está fazendo o que eu quero. Às vezes isso é possível de mudar essa dinâmica, mas que a gente pode mudar e não se deixar afetar por isso, e com bordas, isso a gente pode, talvez seja muito importante, porque a vida é uma só, né? YOLO, you only live once, YOLO, YOLO, you only live once, você só vive uma vez. Ainda que a gente espiritualmente possa crer diferente, é uma boa mensagem. Honrar a tua vida, a vida de tua vida, tua passagem por aqui é uma coisa muito importante. Eu espero que você se encontre, que você tenha uma maneira de encontrar teus filhos e fazer disso uma rotina, com intensidade, repetição e frequência, e atender seus sonhos. Quais são os seus sonhos que você pode começar a atender? Fala devagar, não conflita, mas calma e firmemente. Seja assertiva, não agressiva. Honra. E quando você se dá o respeito, você vai se surpreender como o outro te respeita mais também. Tá bom? Obrigada, amado. Uma satisfação sempre te ver nas minhas redes, sempre te ver com a gente. Beijão.